Louvado seja o nome do Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, irmão, a todos aqui presentes, aonde chegar a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Se é inscrito no canal Recebido do Senhor, por favor, confira a sua inscrição. Não esqueça de deixar seu like. Você que está ouvindo pela primeira vez, ou já tem ouvido, se inscreva, compartilha, para que esse trabalho abençoe mais almas. A palavra do nosso Deus, em primeiro livro de Reis, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 17, a partir do versículo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 17. A palavra do Todo-Poderoso, a palavra do Deus vivo vai nos dizer assim, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Eliseu, a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe diz: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bendito seja o Eterno. Abençoa a sua santa e boa palavra, que ela venha fazer um grande efeito em nossa alma, nosso entendimento, nos alimentar com esse alimento que só o Todo-Poderoso tem, só o Espírito Santo tem para nós. O alimento espiritual que alimenta a nossa alma. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Ora aí pelos 30 segundos para Deus te abençoar nessa palavra. Ora aí em espírito, em silêncio. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito. Essa viúva, nem judia ela era,
O Senhor Jesus até fala sobre ela. Mas o Senhor deu ordem ao profeta, porque Israel, segundo a profecia que Elias lançou, já estava vários anos sem chuva. E se não há água, não há plantação que resiste, a fome vem. Mas o Senhor, depois que o ribeiro secou, que os corvos não puderam trazer mais, alimenta Elias, o Deus da providência, então manda esse profeta para Serepta de Sidom, hoje Líbano, para habitar na casa dessa mulher. E de fato Elias fez ali um milagre para multiplicar a farinha. A farinha de trigo, o alimento base de toda a família naquela época. E o Senhor deu ordem para o profeta continuar morando ali. E a mulher aceitou. Ela e o filho, e agora um profeta morando em sua casa, num quarto mais alto. Vai guardando esses detalhes. Presta bem atenção, o profeta passou a morar na casa da viúva. E se era um profeta de Deus, o Senhor estava com o profeta. E quando o homem de Deus verdadeiramente é homem de Deus e uma mulher de oração, aonde ele está, Deus vai habitar. Aonde ele está, Deus vai estar presente. Bem-aventurado aqueles que têm seu lar como habitação do Senhor também. Bem-aventurada a família que tem o Senhor Jesus não como uma visita, mas como alguém que mora na sua casa. Cuidado com os louvores egocêntricos do satânico e corrupto mundo gospel, que vem com louvor, visita a minha casa, nada disso. O meu Deus não visita a minha casa. O meu Deus não visita a casa daquele que teme a ele. O meu Deus habita, louvado seja o nome do Senhor. E qual é a vantagem? Porque na hora que vem, não só as bênçãos financeiras, de saúde, né, de fartura, mas também na hora que vem a hora da prova, a hora de uma terrível calamidade, a hora que vem desses desacertos que acontecem na vida. Foi o que aconteceu na casa dessa mulher. O seu único filho, ele morre. E ela pensou que Deus fez isso punindo ela pelos pecados lá no passado que ela cometeu. Porque certamente adorava outros deuses e não sei quais são os outros pecados dela. Mas não foi por isso. Porque é necessário que a glória de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi ao homem de Deus para apresentar a causa, a queixa, a situação ao homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus habita numa casa, quando o profeta, o Espírito Santo, está habitando numa família, está habitando num lar, bendito seja Deus. Quando vem as dificuldades, o problema, seja em qualquer situação, a resolução é certa. Porque esse povo ora, essa família ora, esse varão ora, e entrega a causa na mão do Senhor. Essa mulher ora, louvado seja Deus. E ela não tem Jesus como visitante, ela não tem o Espírito Santo que só está de passagem. É como alguém que habita em sua casa, louvado seja Deus.
Porque quando a morte visitou a panela em que os homens ali estavam preparando o alimento, todos pensaram que ia morrer, mas ali estava habitando com eles o profeta Eliseu, louvado seja o nome do Senhor. Quando Marta e Maria dizem para o Senhor Jesus, já cheira mal que são 4 dias, Senhor. Se tu estivesse aqui, meu irmão, nosso irmão não teria morrido, Senhor. Mas Jesus não estava ali fisicamente, porque ele não podia estar fisicamente em todo lugar. Mas era uma família que Jesus era acolhido todas as vezes, dormia, almoçava, ficava na casa desses 3 irmãos. E nessa hora o milagre acontece. Louvado seja Deus. Por isso, um conselho para você: não faça de Jesus um convidado. Não faça do Espírito Santo alguém que está de passagem na sua vida, no seu lar. Dá lugar a ele, como essa mulher fez um quarto no alto para o profeta. Por que fez o quarto no alto? Porque o Espírito Santo vem do alto. O nosso Deus, a bênção vem de cima, não é de baixo. Louvado seja Deus. Irmãos, o profeta é o Senhor e é o Espírito Santo. Aonde tem um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, um jovem fervoroso em oração, fiel a Deus, essa casa Deus habita, ainda que os outros não sejam crentes, mas por amor, por fidelidade a esse fiel que está ali, o Espírito Santo está ali, os anjos de Deus estão ali, louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ela entregou a causa nos braços, nas mãos do profeta. É aquele que confia a resolução de seus problemas, a saída para a sua situação nas mãos do Deus Altíssimo. Estava sem vida já, mas para o nosso Deus nada é impossível. E o profeta levou ele para o quarto alto. Então o Senhor, quando entrega a nossa causa nas mãos dele, é elevado lá para o seu alto trono, para os céus dos céus, nas mãos do Deus Altíssimo, está entregue, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque deu lugar ao profeta, deu lugar à minha palavra, deu lugar à minha obra, deu lugar ao meu Espírito Santo. Então, a situação está entregue nas mãos do Deus vivo, louvado seja Deus. Olha, há tantos casos de Deus fazendo a obra, louvado seja o nome do Senhor. Não só de bênçãos, de fartura, mas trazendo resoluções. Por amor aos fiéis, Moisés, Arão, Miriam, Caleb e Josué, e mais outros tantos, o Senhor permaneceu no meio de Israel, habitando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não faça da sua casa um momento só para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não faça do seu corpo, da sua vida, da sua mente e do seu lar somente uma passagem do Espírito Santo. O profeta Elias estava morando nessa casa. Não convido o Senhor somente para ser o visitante, mas para morar na sua vida, fazer parte da sua vida, habitar na sua casa. Entra em seu quarto, no quarto de seus filhos, na cozinha, na sala. Ora, dizendo em voz alta que aí é de Deus, que pertence a Deus, que Deus está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor habita na congregação do justo, está escrito. E nossa casa no dia a dia é a congregação ao Senhor. A palavra fala, bendito seja Deus. E o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Então aqui colocou no descanso de Deus. Ora e descansa. Entrega a causa nas mãos do Senhor, mas descansa, né? Coloca diante do Senhor o que está passando, o que tem que resolver, mas descansa, porque a cama aqui não é símbolo do comodismo, é o descanso, é aquele homem, aquela mulher que descansa. Está orando, mas está descansando, louvado seja Deus. E clamou ao Senhor e diz a oração do profeta, porque o Espírito Santo intercede por nós. Ao lado de Deus está alguém que intercede por nós, o seu próprio Filho. E aqui na terra, habitando entre nós, o Espírito Santo que intercede também por nós. E depois dele orar, a Bíblia diz que então ele se mediu sobre o menino 3 vezes. Ou seja, ele deitou sobre aquele corpo sem vida 3 vezes. Porque ali era simbolizando a vida que estava vindo novamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O profeta se medir 3 vezes sobre a criança, sobre o corpo, sobre o cadáver ali, é dizer isso. Agora, sou uma operação da Trindade Santa para trazer a vida, louvado seja Deus. Só uma operação da Trindade Santa para trazer a resolução. Porque a Trindade nunca trabalha separada, louvado seja Deus. Sempre trabalha o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Por isso que ele, bendito seja Deus, deita sobre a criança 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E clamou ao Senhor novamente. Suplicou, humilhou. Bem-aventurado o lar que tem um homem e uma mulher de oração. Bem-aventurada a família que ora junto. Louvado seja Deus. E o Senhor ouviu a voz de Elias, como depois vai ouvir a voz de Eliseu, como depois ele próprio ressuscita Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. E quantos milagres ele tem feito somente nesse dia. Quantos cânceres eu vi Deus operar lá na Ilha da Madeira, em Portugal. Quantos milagres Deus ainda opera até hoje. Porque aonde está um homem ou mulher que invoca a Deus, onde o lar habita o Senhor, a glória se manifesta. Se Cristo Jesus habita no seu lar, na sua família, a glória há de manifestar, bendito seja Deus.
E a palavra fala que Deus ouviu a oração de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Bendito seja o Eterno, que todos os dias faz milagre. Aonde é que o Senhor precisa fazer uma operação na sua vida? Mas a pergunta é, ele é só visitante ou mora na sua casa? Você convida ele somente para passar umas horas, um dia com você, ou é ele habitar na sua vida, na sua casa? Aí você pode entrar diante do Todo-Poderoso com ousadia e clamar a ele pela bênção, louvado seja Deus. Então toda honra e glória seja dada ao Senhor. Elias tomou o menino agora com vida e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe, porque ela tinha feito um quarta parte para o profeta, mas tudo ali na mesma casa. E o entregou, deu à sua mãe. Crê no Senhor Jesus, Pai da sua casa, habitação do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, você vai receber das mãos do Todo-Poderoso também a bênção da salvação, que é o maior de todos os milagres, mas a bênção na sua vida, porque o maior milagre é a salvação da alma. É por isso que Cristo morreu na cruz, para salvar nossa alma. As outras bênçãos são bônus, mas o lar que ele habita, ele cuida em todos os aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Que deu a sua mãe, Cristo está dando a bênção. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vês aí, teu filho vive. Vês aí, a bênção veio para ti, a bênção virá para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Mais uma vez, já tinha feito o milagre da farinha, mas agora ela convenceu mesmo que aquele que estava ali não era dos deuses do Egito, nem do Líbano. Aquele que estava ali era representante do Deus Todo-Poderoso. Porque naquela época o espírito era transitório, era de um profeta para outro. E naqueles dias Deus estava com Elias. E aonde o profeta habitar, aonde o homem de Deus, a mulher de Deus entrar, em espírito e verdade, o Senhor entra com ele. E aonde ele morar e ficar, ali o Senhor fica. E se o Senhor fica, a glória de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Era a palavra de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus guarda você e sua família na entrada e na saída. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com Israel de Deus, até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, somos uma obra missionária. E aqueles que puderem nos ajudar, está na descrição do canal como fazer. Não exploramos ninguém, mas oramos para que o povo de Deus seja sensível, para que nós também não venhamos a explorar ninguém. Bendito seja Deus, fica na paz. Esse culto está terminado para a honra e glória do Todo-Poderoso. Amém.